biossíntese dos lípidos, que havia um slide sobre isso, sim? Que aí falava da lipogênese, tá? Como eu formava triglicéridos, como formava colesterol, sim? Depois o outro slide que era sobre lipólises, tá? Que falava de lipólises de corpos cetônicos, que está no mesmo material. E depois o terceiro slide do metabolismo dos lípidos, que era o metabolismo do colesterol. Tá? Esse era o metabolismo dos lípidos. Sim? Esses 3 slides. ¿Se acuerdan? ¿Tiene material? Sim? Bueno, e hoje vamos entrar no metabolismo dos aminoácidos. Como nós estamos vendo, fonte de energia para nós era carboidrato. Se eu não tenho carboidrato, meu corpo passa a utilizar os lípidos e as proteínas. Ok? Qual a diferença de acil-CoA para acetil-CoA? Acil-CoA, muito bem. Acil-CoA é o ácido graxo ativado. Acetil-CoA é outra coisa que entra no ciclo de Krebs, que pode vir também dos lípidos, mas pode vir dos carboidratos ou das proteínas também, tá? Essa palavra acil-CoA é nada mais um ácido graxo ativado, sim? Acetil-CoA é o principal metabolito para entrar no ciclo de Krebs. Um é distinto do outro, tá? São parecidos, muito bem, mas não são a mesma coisa, sim? Pode confundir, tá? Tranquilo? Vamos lá? Preparados? Não. Ilha renovada? Bueno, aminoácidos, isso foi um tema que vocês haviam visto no semestre anterior. Havíamos visto que havia 2 grupos funcionais. Quando falamos amino, tem um grupo amina, e ácido tem o ácido carboxílico. Isso caracterizava como grupo funcional num aminoácido. E havíamos visto que teníamos 20 tipos de aminoácidos, se acorda? Que são oficiais. Oficiais quer dizer que se quero construir uma determinada proteína, sim ou sim tem que haver esses aminoácidos na constituição da estrutura, sim? E que eles passariam a diferenciar entre si pela cadena lateral, que era a parte amarela, se acorda? Todos na parte celeste eram iguais. Então, se o que eu tenho na cadena lateral vai determinar que grupo de aminoácido pertence. Tínhamos 4 grupos de aminoácidos: os hidrofóbicos, e base. muito bem. Não, eu estou confundindo. Esse, por exemplo, eram aminoácidos que não se dissolvem em água e que na cadena lateral eles suelen ter carbono e hidrógeno em sua prevalência, sim? A exceção da glicina, que solamente tinha hidrógeno, pero todos aqui são insolúveis em água. Qual é a importância de ter os determinados aminoácidos em determinados grupos? Porque se prevalece essa classe de aminoácido em uma proteína, quer dizer que minha proteína vai ser insolúvel em água. Porque eu tenho proteínas que é solúvel em água e tenho proteínas que é insolúvel em água. Se agarramos o leite, por exemplo, nós vemos uma certa solubilidade do leite em água, não é? Então, isso quer dizer que há prevalência de aminoácidos hidrofílicos. Agora eu pego uma carne, ponho ela na água, eu consigo dissolver um pedaço de carne? Não, então quer dizer que prevalece aminoácidos hidrofóbicos. Tá? Professora, aí você falou hidrofílico, hidrofóbico, ácido e Base. Então, eu também, tendo esse conceito, eu também posso ter proteínas de natureza ácida ou proteínas de natureza básica, que é o que passa com a hemoglobina. A hemoglobina era uma proteína que está dentro dos glóbulos rojos e atuava como um amortiguador biológico. O que é um amortiguador? Que ajuda a manter o pH no sangue. A hemoglobina, por exemplo, prevalece aminoácidos de natureza base. Então, o que hace é retirar se houver um excedente de hidrógeno no meio, para não acidificar. Tá? Então, isso é um comportamento que eu posso identificar em proteínas. Sim?
Então eu tinha aminoácidos de natureza hidrofílica, que nós veíamos na cadena lateral outro grupo funcional, que daria solubilidade. Aminoácidos de natureza ácida, que na cadena lateral teria outro ácido carboxílico, por isso eles tinham na frente do nome, o nome desse aminoácido era ácido. Tá? E os aminoácidos de natureza básica, que teria na cadena lateral outro grupo amina. Né? Vocês lembram, os aminoácidos eram fóteros, porque tinha capacidade de atuar como ácido e base ao mesmo tempo. Professora, anfótero é a mesma coisa que anfipático? Não. Não. Anfótero é comportamento. Anfipático é quando eu tenho parte polar e parte apolar na mesma estrutura. Sim? Anfótero é um comportamento. Isso não solamente os aminoácidos químicos. Quando eu sou ácido, minha natureza é liberar hidrógeno no meio. Hidrógeno. Se eu sou base, Retiro. eu retiro hidrógeno no meio. Nós outros vimos que o grupo ácido carboxílico tem essa tendência a liberar e o grupo amina tem a tendência a retirar. Tá? Isso era caráter anfótero, sim? E vimos que para chegar a transformar uma proteína, eu precisava começar da estrutura primária, passar a secundária, a terciária e a quaternária. Muitas adotavam já sua função biológica na terciária, outras necessitavam irse à quaternária, mas a maioria, na forma tridimensional, elas já são aptas a exercer sua função biológica. Né? Função biológica das proteínas, para que servia a proteína? Estrutural, né? Que tipo de proteína nós veíamos na estrutural? Quitina, colágeno, queratina. Quitina não? Você falou dos insetos que formavam. Quitina, esse é caparaçol, carboidrato. Não, tô confundindo. Tá? Elastina, queratina, colágeno, forma a nossa estrutura. Depois, outra função biológica das proteínas. Transporte, albúmina, um excelente transportador. Quem mais? Energia. Hemoglobina. O que a hemoglobina transporta? Oxigênio. Depois, outra função biológica da proteína. Para que serve a proteína? Energia. Enzimática, né? A maioria das enzimas são derivados da proteína. Energia. Posso ter energia através da proteína? Sim. Posso, meu corpo pode utilizar ela como fonte de energia. É isso que nós vamos ver hoje, né? O que mais? Defesa, toda defesa do nosso corpo deriva das proteínas, né? As imunoglobulinas, IgG, IgA, IgM. O que mais? Não? Não? Contração muscular, né? Actina e miosina. Sim? Armazenamento, no caso da caseína do leite. Tranquilo? Amortiguador, também eles atuam por causa do caráter anfótero, né? Não todos, mas a albúmina e a hemoglobina também atuam nessa área. Vemos a proteína abundante no nosso corpo, depois da água, e vemos também cumprindo várias funções biológicas. Aí havíamos visto que na estrutura primária eu precisava do enlace peptídico para unir esses aminoácidos, né? Se acordam que para ter a ordem e sequência de aminoácidos eu precisava da informação? Genética. Depois eu adotava essa forma, que era alfa-hélice, beta-alfa pegada, porque eu tinha as fontes de hidrógeno. E quando ligava a estrutura tridimensional, quem estava aí presente? A parte das pontes de hidrógeno e enlace peptídico. Pontes salinas, outra ponte. Muito bem, de sulfuro, né? Essa era a terceira ponte. Depois hidrofóbicas e hidrofílicas. Então eu adotava essa forma tridimensional e se adota essa forma tridimensional, a maioria já tem a forma adequada para exercer sua função biológica.
Outras necessitavam uma disposição espacial, que são algumas, como a hemoglobina, mas a maioria já estava apta a exercer sua função biológica. Sim? Bueno, em si, o que podemos ver em relação às proteínas? A unidade estrutural de toda a proteína era um aminoácido. Então, eu não vou construir nenhuma proteína se não tenho a base dele, que é aminoácido, sim? E havíamos visto que tínhamos aminoácidos essenciais e não essenciais. Qual era a diferença? Nosso corpo sintetiza um e outro tem que buscar fora. Muito bem. O que nós buscamos fora é chamado de essencial, sim? E havíamos visto que para ligar-se a uma proteína, quantos aminoácidos necessitava? Muito bem, mais do que 50. Outra característica deles é que sintetizam compostos nitrogenados, sim? Compostos nitrogenados é o bendito nitrógeno, porque todo aminoácido tinha nitrógeno. Nós não vimos nitrógeno nem nos carboidratos, nem nos lípidos. Então, substâncias nitrogenadas são proveídas através dos aminoácidos. Seja para mim construir um neurotransmissor, uma dopamina, uma adrenalina, uma epinefrina, tá? Eu preciso de aminoácidos, porque eles têm nitrógeno em sua constituição. Ou, se eu precisar, por exemplo, de alguma hormona peptídica, porque uma hormona peptídica não é uma proteína, é um péptido. Ah, não alcançou ser uma proteína, mas tem nitrógeno em sua constituição, sim? Ou as bases nitrogenadas que vocês vão conhecer, que são as purinas e pirimidinas, tem nitrógeno em sua constituição. Da presença de purina e pirimidina no nosso corpo é por causa de proteínas, tá? Uma das origens. Eu tenho duas, se é dela já formada ou se é a meu corpo formando a purina e a pirimidina, tá? Aí combustível, que nós outros vimos que o corpo também pode se alimentar das proteínas, sim? Não se armazena, nós outros não vimos nenhum órgão específico que reserve proteína. Nós outros vimos que o hígado sim é reserva de carboidrato, o músculo é reserva de carboidrato e o tecido adiposo é reserva de lípido. Pero de carboidrato em si, nós outros não, proteínas nós outros não temos. A não ser que a mulher esteja produzindo leite materno, aí seria na reserva, mas para o feto. Determinado período só, sim? Mas eu não tenho órgano específico para reservar proteína, tá? Então, nós outros vamos passar a usar um término para isso, que é balança nitrogenada. Balança está falando da proporção de nitrógeno que tenho no corpo. Por quê? Porque não tem reserva. Então, para mim, chegar a uma balança equilibrada, eu preciso aportar, como eu preciso construir, tem que estar em equilíbrio. Oi. O fígado não pode armazenar o lipídio, no caso. No caso, se ele armazenar, seria uma anomalia. Exatamente, é a famosa esteatose hepática, né? Que a gente não deve ter graça no hígado. Se eu tenho graça no hígado, quer dizer que eu estou no desequilíbrio com o hígado. O hígado não pode ter graça. Então, armazenamento só no tecido adiposo, de lipídio. Essa seria a forma correta, mas a ideia hoje em dia é justamente pela modificação gênica das semilhas, está havendo essa alteração de espaços e lugares. Tá? Bueno, proteínas tissulares ísticas, tá? Isso é uma fonte. Vamos entrar agora no material e vou mostrar. Há um esqueminha que me gusta muito para começar, para que vocês possam entender o processo. Sim, é esse. Esse que eu tenho no quaderno do metabolismo dos aminoácidos, sim? Hago no quaderno a parte do questionário no metabolismo dos aminoácidos, que era esse esqueminha, sim? Qual é a importância desse esqueminha? Ele me dá uma origem de aminoácidos no meu corpo, onde puedo manter esses aminoácidos livres no meu corpo a partir da origem, e me dá também uma noção de onde eu utilizaria esses aminoácidos, tá? Porque é uma balança. Se é uma balança, então eu dependo de uma origem e também dependo
do uso dele para manter um equilíbrio. Tá? Então essa balança tem que estar equilibrada. Ok? Bueno, uma das origens deste aminoácido é a própria digestão, ó, absorção no intestino. Então vem da dieta. A dieta é tudo aquilo que eu consuma que tenha proteína, uma das origens é aí. Todos os dias nós consumimos proteína. Sim ou não? Sim. Sim, né? Quem toma leite, de manhã já consome proteína. Quem come queijo, jamon, outros comem carne, ovo, isso é proteína. Tá? A hora do almoço também. Alguma proteína, seja ela animal ou vegetal, se o si van a estar ingerindo. Depois à tarde, alguma vitamina, apesar que vitamina não é a vitamina em si, é o leite com frutas, né? Sim. Sim? Ou à noite, algum outro tipo de proteína. Então, todo o tempo nós estamos fazendo uso de proteínas. Como nós havíamos visto em Bioquímica 1, vimos que as proteínas têm uma certa proporção que nós temos uso a diário, justamente para manter a balança em equilíbrio. Se eu não consumir proteína, eu vou fazer um processo que se chama desnutrição. A desnutrição é acarreada pela falta de proteína. Aí eu tinha aquele kwashiorkor e marasmo, se acorda? O que havia no kwashiorkor e marasmo era justamente a falta de ingerir proteína. O ninho, por exemplo, quando nós detectamos uma anêmia, é porque ele não está sendo o uso da quantidade de proteína necessária. Um ninho com parásito quer comer doce. Então, se eu como mais doce do que a própria proteína, então eu vou fazer um quadro de desnutrição. Ele vai adelgaçar, não vai crescer, então isso vai trazer um quadro de desnutrição. Por isso o ninho, quando tem parásito, você tem que tratar, senão ele não vai desenvolver, sim? E nós outros havíamos visto, aqui está o marasmo e o kwashiorkor, sim? Ambos eram por deficiência de proteína. Qual foi a origem? Dieta, comida. Não se dava a ele proteína. Seja no kwashiorkor ou seja no marasmo. Kwashiorkor, a diferença do kwashiorkor e do marasmo é que aqui a carga calórica do carboidrato era suficiente para não consumir o próprio corpo. Aqui é como se o ninho fizesse dieta. Ele come um pouco de carboidrato, mas não é suficiente como energia. Então, se o corpo consome o próprio corpo, sim? Então, ele fica pele e osso. Tá? Isso já é grave, porque a quantidade de caloria aqui, por exemplo, ele come 2 cucharas de arroz e aqui come meia cuchara de arroz. Tá? Então aqui é porque a dieta dele é carboidrato, pela carga calórica dele é muito pouca, é como se estivesse fazendo dieta. Aqui a dieta dele é carboidrato, pero a quantidade de carboidrato não hace com que consuma o próprio corpo. Vocês acordam disso? Sim. Tá? Então isso é uma consequência se eu não tiver o aporte necessário. Por que criatura tem que exigir no consumo da proteína? Quem se acorda? Para o crescimento dela. O que mais? Su desarrollo, ¿verdad? Inclusive eu tinha 2 aminoácidos que dependiam também da fase de crescimento que passariam a ser essenciais. Quem é? Histidina era um. Começa com A também, mas não é alanina. Arginina. Muito bem, sim? Então, se está em fase de crescimento, ainda tenho 10 aminoácidos necessitando, não só o 8, tá? Então, isso quer dizer que, das biomoléculas que vocês estudaram, o que mais o corpo necessita aportar como essenciais é a própria proteína. Carboidrato não tinha aminoácidos, não tinha carboidratos essenciais, lípidos, se tenho, solamente são 3. Pero em relação às proteínas, eu tenho 10. Aí nós vemos que é sumamente importante para o nosso desenvolvimento, sim? Se depois da água que manda em nossa constituição é a própria proteína.
E vimos um valor para manter esse equilíbrio na balança, sim? 0,8 gramas de proteína por quilo peso da persona por dia. Então, depende quantos quilos eu tenha, eu multiplico por 0,8. E aí eu tenho uma proporção de proteína que devo ingerir a diária. Pergunta, se a pessoa consumir tipo whey protein e consumir menos carne, vai ter alguma diferença assim na saúde? Pode dar anemia do mesmo jeito ou não? Não, é só algo sintético, né? Não é algo natural. O whey protein tem uma carga calórica em proteína bastante importante, né? Às vezes, para mim chegar um whey protein, eu tenho que comer muita proteína. A diferença vai ser só o volume, no caso. O volume, tá? Mas também não adianta eu ficar consumindo whey protein se eu não movo esse esqueleto. Eu posso ter um excesso de proteína que depois pode ser contraditório para mim. Porque, mira, quem lidar com proteína é o hígado. O hígado tem que fazer o ciclo da ureia, que vocês vão conhecer. Depois eu tenho que excretar esse metabolito do meu corpo pelo rim. Então eu preciso de 2 órgãos que têm condições para realizar o processo. Se eu não utilizar isso como fonte de energia, o corpo vai eliminar, porque eu não tenho reserva. Então, por isso que é importante mover o esqueleto para ajudar a estrutura do nosso corpo. Onde é? O músculo, o tecido, sim? Porque eu estou querendo desarrolhar essa parte em meu corpo. Eu tomar por tomar e não praticar, não resolve. Sim, eu só acabo forçando 2 órgãos importantes a lidar com esse excedente. Sim? Inclusive, nós outros vemos que onde mais nós outros necessitamos é na fase de crescimento. Se é uma mulher embaraçada ou um ninho em fase de crescimento. Ou no caso, uma cirurgia. Porque numa cirurgia, eu corto vários tecidos. Se minha constituição é proteína, eu tenho que regenerar de novo todos esses tecidos. Tá? Inclusive 30 gramas a mais eu agrego depois do valor do 0,8 por quilo peso. Tá? Se é na embaraçada ou se é no ninho. Aí você vê que o ninho, você fala, a ideia é que ele coma menos do que um adulto. Não, a ideia é que ele consuma mais do que o próprio adulto. Sim? Porque ele está em fase de crescimento. Tá? Bueno, havíamos visto também quando falamos da origem das proteínas que para realizar esse processo nós dependíamos das enzimas do processo digestivo. Né? Toda vez que eu consumia uma proteína, eu tinha pepsina no estômago. Depois, no pâncreas, eu liberava mais 3 enzimas, que era a tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa. E no glucocálices tinha as peptidasas, tá? Que eram umas quantas, em especial a dipeptidasa. Qual é a intenção do processo digestivo? Que essa proteína se torne aminoácido livre. Tá? Então, consumir proteína, tem que haver as enzimas em condições para que eu consiga ter aminoácidos livres e consiga absorver. Tá? E havíamos visto que essas enzimas estavam em estado zimógeno, se acordam? Que eram inativas, que um dependia do outro para ser ativada. E les dije a vocês que por que as enzimas do processo digestivo se encontram inativas? Para não degradar, por exemplo, o pâncreas, porque se depois da água que manda em constituição é proteína, se essas proteínas estiverem totalmente ativas todo o tempo, ela acaba querendo carcomer nossa estrutura. Tá? Então essa é a ideia mais lógica para que elas se encontrem inativas, porque nós não vemos isso nos lípidos ou até mesmo nos carboidratos como enzimas. Tá? Então o mecanismo de defesa do nosso corpo, sim? Então, caminho com aminoácidos livres e tinha 2 caminhos, porque vai depender da natureza desses aminoácidos, se eles são hidrofóbicos ou hidrofílicos, polar ou apolar, sim? Os hidrofílicos, eles vão pela vena porta. Se eles são hidrofóbicos, eles vão pela linfa. Tá? Porque a natureza do alimento também tem caminhos para que eles sejam absorvidos uma vez que passam os enterocitos. Tá? Então, vimos que uma das fontes dos aminoácidos é a origem da
dieta. O que mais vemos nisso, a parte da origem da dieta, sim? O segundo é que a segunda origem para ter a presença de aminoácidos livres na corrente sanguínea vem da degradação tissular. Tissular, o que se habla de tissular? Tecido, muito bem. Tissular e ística é a mesma coisa. Ística habla de histologia. Histologia é tecido. Ambos são a mesma palavra, sim? Então, isso aqui vem da degradação de proteína. Como eu havia dito a vocês, todos os dias degradamos proteína. Sim? Todos os dias cai o fio de cabelo da nossa cabeça, né? Todos os dias nós descamamos, só que não vemos porque é microscópico, tá? Eu comparo com a víbora você vê a casca dela sair inteirinha, né? A nossa é microscópica, não podemos ver, mas isso remete que temos que sofrer esse processo de degradação a diário. Se vemos o fio do cabelo, que é uma interpretação mais lógica para ver a degradação da proteína, imagina dentro do nosso corpo, que teremos muitíssimas funções de proteínas, tá? Seja proteína de defesa, seja a proteína enzimática, seja a proteína de contração, seja a proteína estrutural, tá? Elas necessitam ser recicladas, tá? Algumas proteínas duram horas, algumas proteínas duram minutos, algumas proteínas duram dias, outras proteínas duram meses. Tá? É relativo, e depende qual proteína, também vai ser o tempo de vida útil dessa proteína. O cabelo nós vemos que todos os dias cai. E todos os dias meu corpo tem que volver a sintetizar o fio que se perdeu. Sim? Então, essa é a segunda origem das proteínas em nosso corpo. Temos que degradá-las. Como eu sei que eu estou degradando proteína? Porque em tua urina tem que sair ureia e creatinina. Esse é o principal metabolito da urina. Tá? O que é a ureia? A ureia é o catabolismo da própria proteína. Então, se eu degradei, eu posso produzir a ureia. Sim? E a creatinina vem do catabolismo do músculo. Toda vez que eu tiver uma reação química aí no músculo, seja desenvolvendo, atuando em contrações, eu tenho que excretar na urina creatinina. Creatina é uma coisa, creatinina é outra. Creatina eu posso consumi-la, a intenção equivale ao músculo. E aí ele faz um processo metabólico no músculo que é se transformar em creatinina. E aí eu excreto isso por via urinária todos os dias também. Tá? Outra coisa é o ácido úrico. O ácido úrico também vem do catabolismo das bases nitrogenadas. Tá? Que também devemos excretar todos os dias. Ok? Então, se eu sou normal, tenho que encontrar ureia e creatinina nos parâmetros normais, nem pouco, nem muito, porque isso quer dizer que meu hígado está trabalhando nos processos metabólicos e que o rinhão também está funcionando em sua excreção. Ok? Bueno, e que seria a degradação tissular? Para ser a degradação tissular, nós realizamos um processo através do sistema ubiquitina-proteosoma. Esse lindo nome aqui. Então, a degradação tissular, ela ocorre por esse sistema, chamado sistema ubiquitina-proteosoma. Tá? Onde ocorre esse processo? Ocorre no meio intracelular. Quando é? Quando, por exemplo, eu tenho uma proteína que está dentro de uma área celular, terminou o tempo de vida útil, vamos dizer uma enzima, tá? A gente interpreta bem, a enzima em sua unidade mais pequena, ou seja, uma enzima microscópica que está dentro da célula, terminou o tempo de vida útil desta enzima dentro da célula, ela tem que vir à destruição. Então, o que sucede? Esse sistema ubiquitina-proteosoma vai por esta enzima e levar a marcar, tá? Esse aqui explica bem. Professora, no meio intracelular, né, que você falou? Meio intracelular. Tissular ocorre no meio intracelular. Isso.
Nesse negócio do sistema ubiquitina, Sistema ubiquitina-proteossoma. Ó, aqui está a minha proteína, sim? Essa proteína terminou o tempo de vida útil dela. Essa é a proteína na forma tridimensional, mostrando sua característica. E aqui está uma antenita. Essa antenita é um receptor da membrana que está apta a receber a informação de que ela vai à destruição. Então, o sistema ubiquitina vem sobre a estrutura dela e marca a proteína no meio intracelular. E aí, onde vai essa proteína que foi marcada? Ela tem que ingressar aqui, aonde? Nos lisossomas. O que são os lisossomas? Lisossomas são as organelas digestivas intracelular. Também há água de digestão dentro das células, mas é dentro dos lisossomas. Tá? Então, terminou a vida útil dessa proteína, ela tem que ser marcada, senão ela não entra nos lisossomas, ela vai ficar aí no citosol da célula. Então, uma vez marcada pelo sistema ubiquitina, ela já entra aí nos lisossomas. Que tenho nos lisossomas? Enzimas digestivas intracelulares. Tá? Quem seriam essas enzimas? No caso, não são as mesmas enzimas do processo digestivo extracelular. Essas enzimas vêm deste grupo, sim? São chamadas enzimas lisossomales, que são as catepsinas, as capauínas e as caspasas. Um pouquinho mais complexo, mas essas são as enzimas que estão aí dentro dos lisossomas. você pode repetir o nome dele, não? Porque tá Catepsinas, capauínas e as caspasas. CCC. Né? CCC. Catepsinas, capauínas e as caspasas. Tá? Então, o que vai fazer essas enzimas? Ela vai romper essa proteína que terminou o tempo de vida útil em aminoácidos livres. Então, vocês vão sair dos lisossomas na forma de aminoácidos livres. Aí, que algo com isso? Sai da célula e vai para a corrente sanguínea. Tá? Por quê? Aí vou ver que há necessidade no corpo. Rompi proteína, tenho que volver a recuperar a proteína que rompi. É igual o fio de cabelo. Se o fio de cabelo cai, eu tenho que volver a recuperar, senão eu vou ficar careca, né? Aí você fala, por que alguns ficam careca? Porque geneticamente, porque quem produz proteína, a informação vem da genética. Então, eu não posso sintetizar nenhuma proteína se eu não tiver tido a informação de que eu devo volver a sintetizar esse fio que eu rompi. Daí vem a calvície. Aí vem a calvície, mas essa é genética. Agora, se não é genética, eu posso fazer o tratamento, que é seja em vitaminas ou em algo que falta no meu corpo que não está respondendo a esse processo. Ok? Então, é o sistema ubiquitina-proteossoma que rompe a estrutura, tá? Então, aqui nós outros vemos que entrou proteína, ó, tá saindo péptido e continua indo o processo hasta virar aminoácidos livres. Que esses aminoácidos livres é justamente, vão lá para aquela parte do plasma sanguíneo, que é o pool metabólico. O que é pool metabólico? Quando usamos a expressão pool metabólico, é a proporção de aminoácidos livres que temos na corrente sanguínea. Por quê? Porque eu não tenho reserva. Então, se é onde que eles vão estar? Aí no plasma, segundo a necessidade do corpo. Um dos órgãos que mais utiliza esses aminoácidos livres é o próprio hígado, porque ele sintetiza muitas proteínas. Então, ele acaba carregando a maioria dos aminoácidos por processo. Ou se o músculo necessita sintetizar uma proteína do músculo, vai aí também, porque aí também as transaminases. Você acorda das transaminases? GOT, GPT, TGO, TGP, que são enzimas do hígado. São exclusivas do hígado, porque a maior proporção está no hígado, mas o músculo também tem presença delas. Eles também podem sintetizar novas proteínas. Tá? Não tanto como o hígado. O hígado é o principal órgão.
Ok? Então, voltando ao esqueminha anterior, o que podemos ver? Ó? Nesse sistema da degradação tissular da proteína, aqui diz que todos os dias nós degradamos aproximadamente de 300 a 400 gramas por dia de proteína. É significativo. Tá? 300 a 400 gramas de proteína por dia. E automaticamente, para criar o balance nitrogenado positivo, eu também tenho que sintetizar essa mesma proporção, 300 a 400 gramas. Eu tenho que devolver tudo aquilo que eu rompi, eu também tenho que voltar a devolver. Então, rompi, tenho aminoácidos livres, tenho a informação genética, ele começa de novo a sintetizar uma nova proteína. Madurou, alcançou a estrutura tridimensional, porque madurar é alcançar a estrutura tridimensional, para que ele possa exercer sua função biológica. Tá? É um ciclo. Rompi tanto tenho que volver a sintetizar. Tá? Nem todos os aminoácidos que eu possa recuperar da proteína voltam a ser reutilizados. Porque daí eu tenho um aminoácido que é cetogênico, tenho um aminoácido que é glucogênico, aí depende do meu estado. Se eu tiver em ayuno ou não estiver comendo carboidrato, parte disso eu já utilizo como fonte de energia. Então eu tenho que ter uma certa entrada para poder equilibrar. Sim? Porque uma das origens é a degradação tissular. Mas nem todo aminoácido vou a recuperar no processo. Por isso eu preciso da outra fonte, que é a dieta. Tranquilo? Sim? Bom, então isso era a degradação tissular. Voltando ao esqueminha anterior. Tá? Então, um foi alimentação. Segundo, a degradação tissular pelo sistema ubiquitina-proteossoma. Tá? Que é nada mais a proteína que terminou o tempo de vida útil tem que entrar aqui. Sim? E a terceira origem de aminoácidos é a síntese de aminoácidos não essenciais. Porque o essencial vem daqui, da minha alimentação. Outra fonte que eu tenho é da degradação tissular, que está tanto essencial como não essencial. E os aminoácidos não essenciais, que o hígado é o principal órgão em sua síntese. Né? Vocês tinham 10 a 12 aminoácidos considerados não essenciais. Tá? Essas são as 3 origens para ter aminoácidos livres na corrente sanguínea, que é o famoso pool metabólico. Tá? Essa expressão pool metabólico está em inglês, mas quer dizer nada mais a proporção de aminoácidos livres. Sim? Livres, da onde provinam? Daqui. Tá? Destino disso. Não vejo nenhum eles para dar reserva no meu corpo. Não vou utilizar ele para reservar. Sim? A não ser, como eu les dije, se a mulher estiver amamentando. Tá? Aí, então, um dos destinos do aminoácido é sintetizar, justamente no que ele havia dito a vocês, proteínas. Então, caiu um fio do cabelo, eu tenho que preparar a elastina, a queratina, o colágeno, tudo aquilo que necessita para aquele fio desarrolhar. Tá? Então, aqui vemos exemplos de proteínas. Ó. Proteínas estruturais, que acabamos de falar. Proteínas dos tecidos, né? Se é elas mesmas ou até mesmo a actina e miosina para contração nos músculos. Proteínas plasmáticas. Aí nós outros havíamos visto que a proteína que domina o plasma sanguíneo é a própria albúmina e as globulinas. Se eu quero fazer um perfil proteico para ver a dosagem de proteínas no meu corpo, eu analiso a albúmina e a globulina. Por quê? Porque são as proteínas que mandam no plasma sanguíneo. Tá?
Isso é perfil proteico. Ok? Aí você diz, prof, e hemoglobina? A hemoglobina também tá. Mas está no sangue, no glóbulo roxo. Também é um potencial para ver se eu tenho já anemia, como eu les dije a vocês. Tá? É uma proteína também abundante. Mas no perfil proteico eu analiso essas duas. No hemograma eu analiso a hemoglobina. Ok? Enzimas, vocês viram que também a maioria são proteínas. Proteínas do leite, no caso da caseína. Sim? E as hormonas proteicas, porque vocês viram que as proteínas também cumprem a função hormonal. Eu tinha hormonas peptídicas, hormonas proteicas e hormonas lipídicas, que são as hormonas de reprodução. Né? Então, quando falamos de hormonas, a maioria deriva das proteínas e dos péptidos. E outras derivam dos lípidos, que é no caso do próprio colesterol. Ok? Então, aqui está dando uma ideia daquele aminoácido livre na corrente sanguínea e estar sintetizando. E se é fase de crescimento, eu tenho que cumprir também com o crescimento deste ninho. Isso são coisas que todos os dias sucedem em nosso corpo. Sim? Um dos destinos é aí. Outro destino dos aminoácidos no nosso corpo é também sintetizar compostos nitrogenados no proteicos. Quando digo no proteicos, são os famosos. Se eu não virei proteína, o que eu sou? Péptido. Então os péptidos entram aqui? Sim. Porque diz síntese de compostos nitrogenados no proteico. Palavrinha? Palavrinha. Ela está perguntando se pode imprimir as perguntas do questionário. As perguntas sim, pode imprimir. Agora a resposta eu quero à mão no caderno, sim? Então, uma das origens do aminoácido foi sintetizar proteína. Outra origem desses aminoácidos é construir substâncias nitrogenadas, porque o nitrógeno é a base do aminoácido, mas que não são proteínas. Então, de onde veio isso? Veio, por exemplo, principalmente nos péptidos. Por exemplo, melanina, glutádio, sim, participa no processos de oxirredução do nosso corpo, eliminando radicais livres. A melanina é o que dá pigmentação na pele, sim, não é proteína, é um péptido, ok? A creatina também é um péptido, tá? Colina, aí hormonas aqui que são peptídicas, porque as hormonas que estão aqui é proteica, então o que entra aqui são péptidos. A parte dos péptidos que mais entra neste grupo, as bases nitrogenadas, as purinas, famosa adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, elas entram aqui. Por que entra aqui? Porque tem nitrógeno na sua estrutura. Uma das origens para ter purina e pirimidina no nosso corpo provém de alguns aminoácidos, que vocês vão aprender também. Tá? Tenho duas origens para ter as bases nitrogenadas, ou ela já construída nos alimentos, ou a síntese do meu próprio corpo para produzir purina e pirimidina. Tá? Outras coisas que entram aqui também são justamente, lembram das aminas biógenas? As aminas biógenas entram aqui. Quando falamos de aminas, estamos falando de compostos nitrogenados. Aí o nitrógeno na estrutura dela. Eu perdi o ácido carboxílico. Através desse processo eu produzia os neurotransmissores, né? Quando decimos de neurotransmissores, está aqui.
Dopamina, norepinefrina, adrenalina, serotonina, isso são neurotransmissores. Então, eles saem desse processo aqui. Então, são substâncias nitrogenadas não proteínas. Então, vou ver a abundância que há em nosso corpo, se é para produzir proteínas ou se é para cumprir com esses 3 outros processos. Sim? E terceira origem dos aminoácidos é energia. Quando eu vou utilizar isso de energia? Quando eu não tiver suficiente carboidrato. Então, sai a insulina de ação, entra glucagon. Glucagon faz proteólise. Tá? Proteólise é, eu ajudo esse processo aqui, mas para que possa ter energia para o meu corpo. Por isso que ela não é uma energia assim rápida. O lípido tem o tecido adiposo, aqui eu não tenho. Aqui eu vou depender dessa degradação tissular para que eu possa utilizar como fonte de energia. Por quê? Porque eu tenho que cumprir com isso. Isso é devolver aquilo que foi degradado. Então, se eu degradar aquilo, utilizando aqui, aqui vai faltar. Então, sim ou sim, eu dependo disso e dependo disso. Sim? Caso da energia, se passo a utilizar os aminoácidos como fonte de energia, uma primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é retirar o amoníaco. O que é o amoníaco? Quando hablamos de aminoácido, eu tinha na Constituição isso, que é a amina. Quando sale a amina do próprio aminoácido, como ele tem caráter básico, ele tem a capacidade de captar um hidrógeno, porque ele tem natureza básica. Então, ele retira do meio o hidrógeno se ele estiver livre. Aqui ele tenta buscar estabilidade, porque no hidrógeno ele realizava 3 enlaces com o hidrógeno. Então, aqui, por exemplo, ele está estável já. Mas isso daqui é amoníaco para mim. E ainda, o nitrógeno ele tem a capacidade de captar mais um hidrógeno. Ele fica nessa forma. Isso daqui para mim é amônio. Aqui ele estava preso ao aminoácido. Mas, se eu quero utilizar esse aminoácido como fonte de energia, eu tenho que retirar isso. Onde eu vejo isso? Aqui e aqui. Se vai para energia, eu tenho que retirar isso, tá? Esse NH3. Porque se ele acumular no meu corpo, sendo amoníaco amônio, ele atravessa a barreira encefálica. Vem ao óbito como a óbito. Porque não posso acumular isso no meu corpo. Que é semicorpo para lidar com o nitrógeno, ele faz o ciclo da ureia. Tá? E o que seria a ureia? Se eu vou na estrutura química da ureia, ó, quem se acorda disso? O que era isso? Como chamava essa estruturinha aí que a gente viu em Bioquímica 1? Começava com C o nome dele. Carbonilo, muito bem. Isso era o carbonilo. O que eu colocar em ambos os lados vai representar um grupo funcional. No caso, aqui eu vou colocar um grupo amina e outro grupo amina. Isso daqui é ureia. Então, onde eu captei? Quando eu retirava o nitrógeno. Se eu retirar o nitrógeno para mim não acumular, eu tenho que fazer isso com ele, para buscar estabilidade. Aí eu excreto isso pela urina. Todos os dias. Quem manda na minha urina é ureia. O principal metabolito da urina é ureia. Da onde veio? Do catabolismo do aminoácido. Por quê? Porque a parte da estrutura do aminoácido eu vou utilizá-lo. A gente via um aminoácido, a gente via um carbono central, um grupo ácido carboxílico, um grupo amina, um hidrógeno e a cadena lateral que era o R. Então, se eu retirar isso, porque isso vai para a ureia, que eu vou utilizar para fonte de energia, isso. Tá? Isso também é chamado cetoácido.
Cetoácido por quê? Porque ficou ácido carboxílico. Eu tirei o nitrógeno. Tá? Então remete a isso. Isso vai poder se transformar em uma glucosa. Lembra piruvato? Se o piruvato levar em sentido contrário, ele vira glucose. Mas o piruvato, por exemplo, vocês tinham o aminoácido alanina. Você lembra da alanina? A alanina era assim a estrutura dela. O grupo amina, o grupo ácido, o hidrógeno na cadeia e na cadeia lateral dela tinha CH3. Não é para memorizar, mas só para vocês entenderem, sim? Isso é amina, lembrou? Alanina. Para ela virar piruvato, eu só preciso retirar isso. Se eu retirar o grupo amina, automaticamente isso vira piruvato. E se eu faço gluconeogênesis, isso vai virar glucose. Tá? Mas o que eu tirei do aminoácido para utilizar ele como fonte de energia? O nitrógeno. Tá? Então eu tenho aminoácidos que eram glucogênicos. A alanina nós introduzimos muito porque é um dos aminoácidos mais utilizados para utilizar como fonte de energia. Então ele precisa retirar o amoníaco. Então eu vou para o ciclo da ureia. Tá? Outra, aí aminoácidos que viram corpos cetônicos. Vocês viram que eu só produzo corpos cetônicos se o corpo passar a utilizar outra fonte de energia. Então eu tinha aminoácidos que podiam virar corpos cetônicos, que eu vou mostrar para vocês. Sim? E aqui o que falta nesse esqueminha, a mim me parece muito didático, só que o que ele não revela aqui é que disso eu posso produzir o acetil-CoA, tá? E entrar no ciclo de Krebs. Só não está aqui, mas eu tenho outro esqueminha igual que explica o ciclo de Krebs no outro. Eu gosto desse porque ele é didático, porque ele mostra uma origem, tá? Um lugar que vai estar presente, esse aminoácido que eu recebi, e o destino que eu dou para ele. Vocês viram que nenhum dos destinos falava de um órgão específico para reserva. Tá? Então, quando falamos de balança nitrogenada, solamente se refere à própria proteína. Tá? Aí a gente vê a importância da balança nitrogenada. Da importância do nutricionista é justamente ajudar a equilibrar essa balança nitrogenada. A gente vê nutricionistas no hospital, preparando a alimentação daquele paciente que está debilitado. A gente vê nutricionistas a hora também na área da academia, né? Justamente para aportar o necessário para o desapoio muscular. Sim? Eles é que cumprem também com essa função para evitar uma desnutrição, se falta a presença da proteína. E há enfermidades genéticas onde eu possa não sintetizar alguns aminoácidos essenciais, aí é outro transtorno. Como eu les dije a vocês, como vamos saber se alguém está desarrollando, está num balance positivo? É quando vê o ninho crescendo, adquirindo peso, altura, circunferência craniana, então isso quer dizer que ele se está desarrollando. Então ele tem um balance positivo. O que é um balance negativo? Desnutrição é um balance negativo. Falta de peso, altura, um ninho que não desenvolve segundo sua idade, então ele tem uma desnutrição. Outro balance negativo, uma pessoa, por exemplo, que padece de diabetes mellitus, se ela está descontrolada, eu vou degradar muito mais proteína do que devo. Por quê? Porque eu não reconheço glucose, então se eu como proteína e lípido descontroladamente. Tá? Eu disse a vocês que eles acumulam corpos cetônicos, acabam degradando mais do que deveria e o corpo sente. Depois tem a famosa sarcopenia. Já escutaram agora de sarcopenia? Término sarcopenia é degradação de proteína. Tá? Ou um dano hepático, uma cirrose, por exemplo,
Aí o que você vê na pessoa? Aquela perninha fina, falta proteína muscular, sim? O hígado não é capaz de sintetizar aquilo que o corpo necessita, que degradou, então tem uma série de transtornos. Né? Ou a famosa albúmina, que é sumamente importante no plasma sanguíneo, e eu perdi ela. Aí retém água, não há determinados processos, não há equilíbrio metabólico, porque a albúmina cumpre várias funções no corpo. Sim? Tranquilo? Judiei de vocês hoje? Não? Ó, esse é o esqueminha que eles pediram que ponga no quaderno. Na hora eu ia mostrar o mesmo esqueminha, mas de outra forma de interpretação, sim? Nesse outro esqueminha, se ele mostra o ciclo de Krebs, que é essa bolinha aqui, tá? Mas ele tem muita informação e vamos ver se vocês interpretam melhor, né? Ó, é o mesmo, sim? Tá? O tema aqui é que ele não mostra o que vindo de origem, o que eu tenho como proporção e o meu destino, sim? Uma das primeiras origens que nós outros havíamos visto está aqui, ó, que é a dieta. Tudo aquilo que eu consumi, faço processo digestivo, tenho aminoácidos livres na corrente sanguínea, tá? A segunda origem dos aminoácidos, que era a degradação ística, vem daqui, ó, proteína ística ou proteína tissular. Então, eu degrado a proteína que terminou o tempo de vida útil pelo sistema ubiquitina proteossoma e vira aminoácidos livres, tá? E o terceiro, que mostra aqui, por exemplo, a própria glucosa, que eu posso virar ela aminoácidos. Sim? Glucosa em que sentido? Por exemplo, piruvato. Se piruvato não for para o ciclo de Krebs para utilizar como fonte de energia e a insulina está no controle, o piruvato podia virar alanina. Então, eu produzo alanina pelo próprio piruvato no hígado. Aqui está dando um exemplo de uma síntese de aminoácidos não essenciais, que é o hígado. Tá? Onde ocorre esse processo? No hígado. Está mostrando um exemplo só do piruvato virando, por exemplo, glucose. Perdão? Virando alanina. Tá, então quando ele não vira alanina, que ele vai virar glucose, sentido ao contrário, é isso? Sim. Tá. Aqui, se eu tomar esse sentido, eu peguei, por exemplo, o carboidrato, pulse o grupo amina que havia retirado, lembra? Porque se o piruvato virar glucose, se o piruvato vira glucosa, a alanina vira piruvato, eu retirava o grupo amina, sim? Agora é o contrário, que o piruvato vire alanina. Então eu coloco de novo na estrutura o grupo amina. Onde está a enzima que faz isso? No hígado, são as transaminasas. Elas fazem a transferência do grupo amina, que é a famosa TGO e TGB. Então eu sintetizo um aminoácido não essencial a partir de outras substâncias. O que eu preciso nas outras substâncias é só a estrutura do carbono, hidrogênio e oxígeno, porque as enzimas vão trazer o nitrógeno. Ok? Sim? Essas são as três origens. Agora, destino. Temos o destino. Um dos destinos que nós outros havíamos visto é sintetizar as proteínas ísticas que havia degradado. Tá? Então, vou pôr aí, primeiro B. Outro destino, sintetizar as substâncias nitrogenadas no proteicas. Tá? Que era a segunda origem. Agora, terceiro destino é que, se passo a utilizar isso como fonte de energia, tá? Eu posso tomar o sentido contrário, que o próprio aminoácido vire
glucose. Aminoácido, por exemplo, que nós outros vimos, como exemplo, alanina vira piruvato, piruvato vira glucosa. Se a hormona que tiver aqui for glucagon, eu tomo sentido contrário, porque se for aqui, é insulina. Lembra? Quando falamos de insulina e glucagon, vocês viram que quando a insulina está presente, ela cumpria com 4 processos. Quais eram? Nos carboidratos, ela realizava 2 processos se a insulina está presente. Quais eram? Glucólise, glucogenogênese, reserva. Depois, quais eram as outras duas que a insulina faz? Agora é com os lípidos e com as proteínas. Com os lípidos ela faz o que se a insulina está presente? Lembra que eu falei que a insulina corta dos 2 lados? Se eu não utilizar ela como fonte de energia, o que ela vai fazer? Colesterogênese. O que mais? Lipogênese. Insulina presente, ela forma colesterol e ela forma triglicéridos. Lipogênese e colesterogênese. E outra função da insulina nas proteínas? Nas proteínas? Não, nas proteínas. O que eu faço com as proteínas se a insulina estiver presente? Insulina presente faz síntese de proteínas. Tá? Glucagon que faz proteólise. Por isso que se eu ficar muito tempo em jejum, eu vou consumir a minha reserva, vou consumir lípidos e também consumo proteínas, porque o glucagon está no comando, então ele ajuda a degradar mais proteínas. Mas se a insulina está presente, ela cumpre com esses 4 processos. Por isso que a insulina é considerada anabólica. Porque dos 4 processos que ela realiza, 3 são formações. Formação por quê? Porque ela faz glucogenogênese, ela forma o meu glucógeno, ela faz lipogênese, ela forma os meus lípidos e ela faz síntese de proteínas, sim? Que não tem o término para ela. Isso aqui são processos anabólicos. Estou formando lípido, formando proteína, formando o meu glucógeno hepático e o único que ela faz é glucólise, que é a quebra da glucose. Então, a maior capacidade dela é anabólica. Sim? Então, aqui, se a insulina está no controle, ela vai fazer esses 3 processos. Degrado proteína, sintetizo substâncias nitrogenadas e produzo aminoácidos não essenciais. Glucagon entra em ação, vai fazer tudo o contrário. Se glucagon entra, então eu pego o aminoácido e faço ele virar glucosa, porque agora o que eu quero dos aminoácidos? Energia para o meu corpo. O glucagon entrou em ação. Então, o que eu vou fazer para dar energia para o meu corpo? Eu tenho aminoácidos que são glucogênicos, ou seja, que vão virar glucose. A alanina é um exemplo. Sim? E se eu vou utilizar a alanina como energia, eu vou ter que retirar desse aminoácido o nitrógeno, lembra? Porque nitrógeno vira amoníaco, amoníaco vira amônio. Então, eu tenho que retirar o nitrógeno e levar para o ciclo da ureia. Porque isso é tóxico. Então, metabolicamente, meu corpo retira o nitrógeno do aminoácido, porque eu quero utilizar ele como fonte de energia. Lembra? Destino dos aminoácidos são 3. Síntese de proteínas, síntese de substâncias nitrogenadas. Nitrógeno está presente nesses processos. Energia, quero utilizar o aminoácido
como fonte de energia, porque o hormônio já não é mais insulina, é glucagon. Então, se eu faço proteólise. Se eu faço proteólise, quer dizer que vou ter que retirar o nitrógeno do aminoácido. Por quê? Porque eu quero utilizar ele para produzir uma nova glucosa. Quero fazer desse aminoácido virar acetil-CoA, porque acetil-CoA não tem nitrógeno. E acetil-CoA tem que ingressar no ciclo de Krebs. Se eu ingressar no ciclo de Krebs porque faltou oxaloacetato, este aminoácido vira... Sim? Mas qual é o processo? Contrário. Energia não é insulina que entra no controle, é glucagon. Então, se é glucagon, eu não vou fazer síntese de proteína, vou fazer proteólise. Que é proteólise, eu vou quebrar a proteína, porque o hormônio que está no controle é glucagon. Difícil? Misericórdia, realmente. Misericórdia. Nova série. Você vê que Ferrari é o teu metabolismo. Para ver como é que a segunda prova vai vir daquele jeito. Especial como nunca. Mas por isso que eu falo, uma prova aberta é para provar o teu entendimento. Uma prova fechada, às vezes você não consegue expressar tudo aquilo que você podia expressar numa prova aberta. O bom é que, Né? Eu acho mais simples é os aminoácidos. Não tem segredo assim de complexidade. Entre os lípidos e os carboidratos é o metabolismo mais simples. Inclusive, a próxima aula a gente já vai terminar.